Aliás, o título que eu vou dar para essa mensagem é a soberania de Deus e a nossa autorresponsabilidade. Quem já ouviu essa palavra autorresponsabilidade? O que é autorresponsabilidade, irmãos? Autorresponsabilidade é aquilo que compete a você fazer. Por isso esse nome de autorresponsabilidade, ou seja, a minha responsabilidade, a minha parte, aquilo que eu devo fazer. Mas por outro lado, a soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano e Ele decide, Ele manda em todas as coisas, né? Então nós temos agora um confronto, né? Até que ponto tudo aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer? Ou até que ponto o plano de Deus para a sua vida pode ser impedido de alguma forma de acontecer? Então, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte para os irmãos, que existem muitas correntes teológicas, e eu sei que tem muitos pastores que assistem a gente, né? Porque às vezes comentam, às vezes mandam mensagem para mim, e eu quero dizer que essa é o que eu acredito, tá? Respeito quem acredita de uma forma diferente, e acredito que você pode formar a sua opinião a respeito disso, mas eu queria compartilhar daquilo que Deus tem mostrado para mim, eu vou mostrar para você na Bíblia também. Então, irmãos, muitos crentes recebem palavras de Deus, muitos crentes têm um entendimento daquilo que Deus quer fazer para a vida deles, mas por um lado, eles acreditando nessa autorrealização das promessas de Deus, eles entram num ambiente de passividade e ficam aguardando que as coisas aconteçam nas suas vidas, e ficam mais ou menos como essa turma que eu contei aqui no começo, que estava falando lá, não tem perigo de eu morrer, porque eu tenho uma promessa de Deus, né, que coisas vão acontecer na minha vida. Então, enquanto essas coisas não acontecerem, eu posso descansar, porque Deus vai cumprir as suas promessas em minha vida. Bem, eu estou falando aqui, eu estou lembrando de uma situação que realmente aconteceu com o apóstolo Paulo, que Deus falou para Paulo assim: olha, você tem que ir a tal lugar, porque lá eu vou te usar para falar com ciclano, né? E aí Paulo, quando entra no navio em direção àquilo, a Bíblia fala que houve uma grande tempestade, todos começaram a temer pela sua própria vida, e o apóstolo Paulo ficou tranquilão lá, porque o apóstolo Paulo sabia que Deus havia mandado ele ir para aquele lugar, e Deus iria cumprir. Amém? Quem conhece essa passagem? Bem, de fato, esse é um argumento muito forte, mas eu pergunto para você, e se Paulo não tivesse tomado aquele navio, não tivesse se movido em direção àquele propósito de Deus, será que aquilo ia de fato acontecer ou não? Pois aqui então nós entramos na grande questão entre o que é uma promessa de Deus, entre a realização dela. Porque se você não compreender isso, irmãos, você vai ser alguém que vai ouvir as promessas de Deus, e eu quero dizer, irmãos, Deus tem projetos e planos na vida de cada crente, amém? Né? Eu ia naquelas igrejinhas mais canelinha de fogo, né? E tinha sempre um profeta que levantava e falava: Deus tem um plano na sua vida. E é interessante, porque é uma verdade absoluta na vida de todo crente. Deus tem um plano na vida de todo crente. Deus não cria ninguém para ficar só enchendo cadeira na igreja, né? Todo mundo tem um projeto de Deus na vida. Agora, o que vai separar entre a realização desse projeto e ou não, eu quero dizer que é você mesmo, tá? E aqui respondendo, na minha opinião, a pergunta que eu fiz para vocês no começo: os planos de Deus são autorrealizáveis na nossa vida? Eu acredito que não, irmãos. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, amém? Esse é o maior plano de Deus para a humanidade, porque deixa eu dizer, de nada adianta você ser bem sucedido, de nada adianta você conquistar o que for, se você não for salvo,
não adianta nada. Então, a prima facie, a priori, a princípio, o maior plano de Deus na vida de toda pessoa, o maior desejo de Deus na vida de todo mundo, não é te dar um carro, não é fazer você ser próspero, não é que você se torne um teólogo, não é que você se torne alguém proeminente, não, é que você seja salvo. Esse é o mínimo. Agora, nem isso Deus obriga, Deus faz automaticamente na vida das pessoas. Nem isso é algo que acontece automaticamente. Claro que Deus, ele dá a oportunidade para todas as pessoas, mas se a pessoa não quiser, se a pessoa não tomar a decisão, isso não acontece na vida dela. Apocalipse 3 fala: eis que estou à porta e bato. Aí é interessante que a palavra é o seguinte: se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando? Então veja, a vontade de Deus ela é colocada, mas Deus não obriga ninguém a seguir essa vontade. Não é algo automático. Deus não força as pessoas a absolutamente nada. Deus respeita. A Bíblia fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pela porta. Então você precisa abrir, você precisa consentir para que essas coisas aconteçam. Amém, irmãos? Então veja, Deus não força as promessas, aquilo que Deus estabelece para nós. Então de cara aqui nós já vimos que não é autorrealizável. Mas existe um outro detalhe. Tem pessoas que falam assim: não, eu entendi o projeto de Deus e eu quero. Será que o nosso quero é suficiente para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida? Sim ou não? Segunda pergunta do dia. Será que não, simplesmente o fato de eu querer, Deus desejar, é suficiente para que o plano de Deus aconteça na minha vida? Na minha opinião, como eu falei, tem gente que acredita, irmãos, que aquilo que Deus estabeleceu, por conta da soberania de Deus, vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Há uma linha, você sabe, João Calvino é alguém que é um teólogo de uma das doutrinas mais fantásticas, né? Mas existe o que é chamado de hipercalvinismo, né? Que os teólogos pegaram o ensinamento de Calvino e exageraram ele a ponto de falar: não, aquilo que Deus estabeleceu para você, quer você queira ou quer você não, vai acontecer. Bem, eu respeito, como eu falei, mas não é o que eu acredito. Porque tudo aquilo que Deus, dentro da própria soberania de Deus, eu não estou falando que Deus não é soberano quando essas coisas acontecem, mas dentro da sua própria soberania, Deus escolheu te dar a opção de fazer ou não. Isso não faz de Deus menos Deus. Isso não anula a soberania de Deus, porque dentro da sua soberania, Deus permitiu a você escolher entre sim e não, entre ser salvo ou não, entre cumprir o propósito de Deus ou não. Como eu falei, aquele que, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, se ele abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Se você olhar Jesus, quando fala para os seus discípulos, ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É um convite, não é uma obrigação. E aqui é interessante, irmãos, porque respondendo a segunda pergunta que eu fiz para vocês, não basta você querer, o seu querer tem que indicar uma ação, porque Jesus falou: aquele que quiser vir após mim. Então, primeiro, nós temos o elemento vontade. Se você não quiser, Deus pode ter um plano lindo para você, mas se você não quiser, isso não vai acontecer na sua vida. Mas se você quiser, agora você precisa fazer alguma coisa. Então Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então nós temos que primeiro ter a vontade, ter o desejo, e aí até eu posso afirmar para você que a grande maioria dos crentes, eles têm o desejo.
tenha vontade. Mas o que separa, e talvez aqui vai ser onde Deus quer falar com você hoje, é o que você precisa fazer para que as coisas aconteçam na sua vida. Em outras palavras, aquilo que Deus quer fazer para você não é autorrealizável, não é no automático. E aí, aquela história que eu contei para você lá no começo, quando aquelas pessoas falaram, eu tenho certeza que eu não vou morrer amanhã, porque Deus tem promessas nas minhas vidas. E isso é o que muito crente fala e fica assistindo as coisas acontecerem todos os dias e fala assim, não, o que Deus tem para mim vai acontecer, eu não preciso fazer nada. Hã? Não vai acontecer, você não precisa fazer nada? Peraí, calma aí, cuidado, porque senão a vida vai passar e você vai ficar sentado assistindo as coisas acontecerem e o bonde vai passar e você vai chegar lá no céu, bravo, e vai falar com Deus, Deus, por que você disse isso e isso não aconteceu? Deus vai falar, mas você não fez nada. Você sabe, é muito interessante porque a gente odeia a guerra, sim ou não? Ninguém gosta de entrar em guerra, ninguém gosta de entrar em conflito, ninguém gosta de batalha. Mas quando a gente escuta, Deus vai dar a vitória, oh, glória a Deus! Onde é que Deus dá a vitória, irmãos? É no meio da guerra. Se não tem guerra, não tem vitória. Vocês estão entendendo? Para que Deus te dê a vitória, você tem que levantar e ir para a guerra. Para que algo aconteça na sua vida, eu quero dizer que existem guerras que você precisa lutar. Para que Deus te dê a vitória. O problema é que a gente evita a todo custo as guerras e quer ganhar o troféu, quer ganhar a vitória sem lutar. Deixa eu dizer, não existe vitória sem guerra. E eu não estou, é claro, né? Você está pensando aqui talvez nas batalhas lá do Velho Testamento, mas eu quero dizer que cada área da sua vida onde Deus quer te dar uma vitória, existe uma batalha que você precisa lutar para que Deus possa te dar a vitória. E deixa eu dizer, na batalha, nem sempre antes da vitória chegar, muitas vezes você enfrenta problemas, você tem prejuízo, você sofre dano, porque guerra é guerra, mas nós temos a promessa da vitória. Então é assim no seu casamento. Todo mundo quer ter um casamento perfeito, sim ou não? Todo mundo quer ter a vitória nos relacionamentos, mas você precisa lutar uma batalha. Existe algo para ser vencido. Você tem que se preparar para uma luta, para que ali você obtenha vitória no seu casamento. Todo mundo quer ser bem sucedido financeiramente. Eu quero dizer que existem coisas que você precisa lutar, que você precisa, que você vai ser desafiado e lutar antes que você experimente a vitória. Então veja, as coisas que Deus quer fazer para a gente, elas sempre indicam uma atitude. Você quer saber? Até para receber o Espírito Santo, você tem que agir. A Bíblia fala, se não me engano, em Efésios, que fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Agora, como que você é cheio do Espírito? Lá explica, né? Mas na ideia dos crentes, como que você é cheio do Espírito? É você ficar esperando, não, Deus, me enche do seu Espírito. E aí você acha que vai cair um raio cósmico na sua cabeça, e você vai sair rodopiando e falando em língua, e de repente, você sabe, meus irmãos, eu estou falando isso aí, vocês estão rindo, muito tempo da minha vida, eu esperei ser cheio do Espírito Santo dessa forma. Mas a Bíblia não fala que é assim que você é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como, irmãos? Falando entre vós, hinos, cânticos, salmos, recebendo Ele com ações de graças. Então é sempre com a nossa atitude proativa que nós recebemos as coisas de Deus. Para você ser salvo, meu irmão, eu sei que a gente fala, a salvação ela é de graça, ela é um presente, mas vem cá, você precisa abrir a sua boca e confessar, e você tem que crer com o seu coração. Então Deus escolheu, Ele estabeleceu dentro da sua soberania uma forma cooperativa.
entre a ação sobrenatural de Deus e uma atitude daquele que vai receber. Deixa eu falar, se não dependesse de atitude, todos os crentes seriam vitoriosos. Toda a igreja do Senhor ia desfrutar de todas as promessas. Agora você há de convir comigo. É uma minoria dos crentes que experimenta o plano de Deus para eles. A grande massa, a grande maioria, vive muito aquém daquilo que Deus gostaria que eles vivessem, daquilo que Deus gostaria que eles experimentassem. Sim ou não, irmãos? Sejamos francos. Porque existe algo para ser aprendido, algo para ser vencido, algo que nós temos que entender. Eu estava pensando um dia desses, irmãos, e a gente durante essa pandemia pregou muito a respeito da passagem do povo que saiu lá do Egito, né, e que Deus levou para o deserto para trabalhar, mas especificamente sobre a Páscoa, né, onde, você sabe, as famílias elas foram para suas casas e ali Deus deu algumas instruções para elas, né, que elas pegassem o cordeiro e sacrificassem o cordeiro, passassem o sangue nos umbrais das portas. E foi legal durante essa pandemia que Deus me deu muita revelação com a própria pandemia, né? E falou, olha, da mesma forma que eu usei uma praga para parar o mundo naquela época, para parar o Egito, para que as pessoas pudessem cair em si e sair debaixo daquele jugo de escravidão, eu estou fazendo isso novamente no mundo nesses dias. E usando essa pandemia que parou o mundo, tirou todo mundo da sua rotina para chacoalhar a minha igreja, para que você entendesse e se libertasse dessa escravidão que foi colocada sobre você. Deus, os irmãos acompanharam essas ministrações lá, acho que foi no mês de abril, né, que eu comecei a falar a respeito disso. Mas eu fiquei pensando também, aquele hebreu que estava na sua casa e que passou o sangue nos umbrais das portas, e veio o anjo da morte, feriu todo o primogênito no Egito, e Faraó falou, manda esse povo embora, porque vai trazer maldição para nós, manda esse povo embora, deixa eles saírem daqui. Eu fico imaginando, irmãos, se por um acaso, porventura, alguma daquelas famílias falasse, não, vamos sair daqui não, vamos ficar aqui no Egito. E aí passou a praga, Faraó depois se arrepende, vai perseguir o povo, né? Aquela cena do Mar Vermelho, onde o exército de Faraó, onde Moisés abre o mar, o povo passa e tal, mas ele não resolveu sair da casa dele, e daqui a pouco, novamente, aquele hebreu, ele volta para o seu emprego, ao seu senhor, onde ele servia como escravo, e tudo na vida dele volta normal. Apesar da ação sobrenatural de Deus, ele não aproveitou, ele não entendeu, ele não discerniu o tempo e não fez a parte dele. Qual que era a parte dele ali, nesse contexto, irmãos? Fazer as malinhas, pegar suas coisas e ir embora. Você sabe, Deus deu uma outra recomendação para aquele povo naquele dia. Falou o seguinte, olha, vocês vão até as mulheres egípcias e peçam ouro, peçam as joias, e eu vou fazer com que elas deem a vocês o ouro delas. Eu pergunto, se o cara não fosse até aquela mulher egípcia, será que ele ia receber o ouro? Os irmãos estão entendendo que existe algo, existe uma colaboração, existe eu uso a palavra colaboração, porque a Bíblia fala que nós somos cooperadores. Existe algo que nós devemos fazer, e existe algo que Deus faz. Por isso que o tema eu falei, é a soberania de Deus e a nossa autorresponsabilidade. Porque se você não entender isso, você vai ser um crente frustrado, porque apesar de promessas, você não vai vê-las cumprir, porque você não entendeu que existe algo que compete a você fazer. E eu vou começar a mostrar aqui na Bíblia.
O que é que você tem que fazer? Eu não estou falando para você fazer igual a Abraão. Você sabe, Abraão, Deus falou que ia dar um filho para ele. E Abraão tinha 90 anos quando houve essa promessa. Pensa para você, um homem de 90 anos. Aliás, Sara tinha 90 anos, né? Para uma mulher de 90 anos, é possível ter filho? Sim ou não? Sim ou não? Ah, pastor, mas naquela época eles viviam muito tempo, a saúde era diferente, né? Não tinha agrotóxicos, era tudo orgânico. Claro que podia ter. Não, a Bíblia fala que o ventre de Sara estava amortecido. Então não tinha, tá? Não vem inventar desculpa para a Bíblia. igual esse negócio de passar pelo Mar Vermelho, de um cara, abre um parênteses aí, tá, irmão? Essas pessoas que tentam racionalizar a fé, né? Falando, não, esse negócio do Mar Vermelho aí, a Bíblia fala que eles passaram a pés secos, mas é só uma força de expressão, porque era uma época do ano em que a água baixava e ficava nas canelas. Então eles passaram o Mar Vermelho desse jeito, né? Poxa, agora sim que eu vi um milagre maior, né? Porque Deus conseguiu matar o exército de Faraó numa água dessa altura aqui. Então realmente Deus é poderoso mesmo, né? Porque as pessoas ficam tentando explicar. Não, a Bíblia fala que Sara, o ventre dela estava amortecido. Então eu pergunto, era possível para Abraão fazer isso ou não? Fazer um filho ou não? Se Sara já tinha o ventre amortecido? Não. Então isso não competia a Abraão. Mas ele achou que era também a parte dele fazer isso. E foi lá, pegou a escrava Agar e teve Ismael, que é um filho que não era da vontade de Deus, que representa a carne, a lei, o esforço humano. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Mas existe algo que você tem para fazer. O que era a parte natural que Abraão tinha que fazer para que Deus pudesse dar um filho através de Sara? Eu sei que tem criança aqui, né? Mas você já deve ter imaginado. Você está me entendendo? Mas Abraão não, Abraão pensou assim, não, eu sou muito espiritual, eu não preciso nem tocar em Sara, porque Deus vai me dar um filho. Você sabe que é igual aquela história daquele cara que fica orando a Deus, Deus, por favor, me faz ganhar na loteria, me faz ganhar na loteria, me faz ganhar na loteria. E Deus se cansa um dia e fala, vê se pelo menos compra um bilhete, né, filho? Porque Deus vai fazer o sobrenatural, mas deixa eu dizer, o natural tem que ser feito. Vamos lá então para João 11, a ressurreição de Lázaro. Você sabe, Lázaro, aquela história, Lázaro, amigo irmão de Marta, Maria, amigos de Jesus. E aí chega a notícia para Jesus que Lázaro estava morto. Jesus estava pertinho, não, mas ele resolve enrolar, né? E leva 4 dias para chegar lá. Chega lá, Lázaro já estava no sepulcro, sabe? Eles não tinham, eles não enterravam como a gente. Eles colocavam, igual a imagem que você deve ter de Jesus, né? Dentro de uma como que é o nome? Couve. Como que é isso em português, gente? Uma couve, uma caverna, né? Mas cova é de fundo, enfim, e botava uma pedra na frente, igual a imagem que a gente tem de Jesus, uma tumba, sei lá, enfim, e sepulcro, tá bom, já entenderam, uma caverna, e Lázaro estava lá, e para não feder, o que eles colocaram? Eles botavam uma pedra na frente. Agora, a história você já conhece aqui de João 11, Jesus fala assim, Lázaro sai para fora, e lá sai o homem igual uma múmia, né, todo enrolado nas faixas. Agora eu pergunto para você, para quem ressuscita um morto, qual a dificuldade de falar assim, pedra, sai do lugar aqui? Para quem ressuscita um morto, qual que é a dificuldade? Mas sabe o que Jesus fala aqui? João 11, verso 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Olha aqui, estava aqui a palavra, sepulcro. Era uma gruta com, outro sinônimo. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
O que Jesus falou? Tirem a pedra. Tira a pedra. E aí você conhece a história. Depois, então, lá no verso 42, 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Então os irmãos estão entendendo que, agora eu pergunto, alguma daquelas pessoas que estavam ali conseguia ressuscitar morto? Não, pelo menos naquele momento ninguém tinha ressuscitado ninguém, até Jesus. Só Jesus que ressuscitava morto. Agora aquelas pessoas que estavam ali davam conta de mover pedras, sim ou não, irmãos? Aquelas pessoas que estavam ali davam conta de tirar as faixas de Lázaro, sim ou não? Então veja, aquilo que os homens não davam conta, aquilo que era sobrenatural, Jesus fez. Mas aquilo que era natural, Ele mandou que eles fizessem. Os irmãos estão entendendo? Então há algo, e aí eu vou mostrar para você, algo que é preciso ser feito no mundo natural. Que vocês vão entender que é uma preparação para aquilo que é espiritual. É mais ou menos quando a Bíblia fala assim que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Então o vinho, vocês entendam como algo espiritual, porque a Bíblia usa muitas vezes o vinho para simbolizar a unção do Espírito, o mover de Deus. Mas o odre é aquilo que é natural. O odre é aquilo que nós fazemos, o odre é aquilo que nós podemos fazer e que nós temos que fazer para receber o vinho novo. Então eu quero dizer o seguinte, que se você está aguardando a manifestação, se você está aguardando o vinho novo, eu quero dizer que você tem que preparar o odre novo. É interessante, eu me lembro que há muitos anos, eu numa das reciclagens de pastores lá em Goiânia, o nosso pastor presidente, pastor Aloysio, estava ministrando a respeito disso, falando a respeito de vasos apropriados. Vasos apropriados. O que é isso? Quero dizer o seguinte, você é um vaso apropriado para que tipo de unção que o Senhor quer colocar na sua vida. E ele falou assim, olha, se você quiser ser um pastor, se você quiser ser um pastor de uma grande igreja, você tem que ser um vaso apropriado para Deus derramar essa unção na sua vida. E aí ele começou a explicar como que você acha que deve ser um pastor de uma grande igreja. É só você olhar os pastores hoje de grandes ministérios. Quais são características desses pastores? São pessoas bem articuladas, pessoas que conversam bem em qualquer ambiente, são pessoas que têm um estudo, são pessoas que dominam aquilo que estão fazendo. Então falou, se você quer receber esse tipo de unção, e Deus quer dar unção para todo mundo, você tem que ser esse vaso apropriado. Agora Deus chamou o cara para fazer missões internacionais, então você tem que ser um vaso apropriado para receber essa unção. Que tipo de unção um missionário precisa? Vamos lá, irmãos. Se for para um país de língua estrangeira, pelo menos falar um idioma estrangeiro daquele país a qual ele quer ser enviado. Agora, isso não é um software que Deus vai colocar na tua cabeça, não. Isso é o natural, isso é tirar a pedra, isso é desatar as faixas do morto. Deixa eu dizer, isso é o que você tem que fazer. É a sua parte. E eu gosto muito de Tiago, livro de Tiago, benção demais, porque ele confronta a nossa fé. Tiago fala assim, você tem fé? Que legal, você é fervoroso, né? Você tem muita fé. Que bom, aleluia, cheio de fé. Cadê suas obras? Porque a prova, o fruto, a consequência verdadeira da fé é uma atitude, é um resultado. A fé que crê e não se move
Agora é por minha conta, não está na Bíblia não. Não é fé, é pensamento positivo. Só ficou na sua cabeça. Eu acredito que é assim. Acredita nada. Se você acredita, você se move. É isso que Tiago está falando. Se você tem fé, cadê as suas obras? Cadê o seu caminhar condizente com aquilo que você fala que acredita? Se Deus te chamou para ser um empresário, eu quero saber qual é o resultado dessa fé que Deus vai te fazer um empresário próspero. O que você já fez em relação a isso? Você já se preparou? Você já foi estudar? Você se preparou para a guerra? Porque Deus vai te levar para uma guerra. E nessa guerra Ele vai te dar a vitória. Mas não vai ter vitória se não tiver a batalha. Pergunta, Deus podia te dar a vitória sem a batalha? Claro que podia, mas não é assim que Ele decidiu fazer. Jesus podia mover aquela pedra lá sem a ajuda das pessoas? Claro que podia, mas Ele estabeleceu que aquilo que está ao seu alcance, Ele não vai fazer. Essa é a sua parte. Isso é o que você tem que fazer. Porque a verdadeira expressão da fé, ela é uma atitude. Então, voltando à questão inicial, irmãos, as promessas de Deus são auto-executáveis na sua vida. Eu quero dizer que se você não fizer a sua parte, eu quero dizer que tudo já está preparado. A Bíblia fala que todas as coisas, as boas obras já foram completas desde a fundação do mundo. Mas eu quero dizer, se você não se preparar, se você não arrumar o odre novo, se você não for o vaso apropriado, Deus não vai derramar a unção, Deus não vai fazer um milagre enquanto você não estiver preparado. Por um simples motivo, irmãos, porque você vai botar tudo a perder se você não estiver preparado. Você sabe, eu quando fui conhecer o modelo celular de igrejas, eu fui liderar uma célula. Na verdade, essa célula já estava pronta. Por alguma razão, quiseram me dar ela. Era uma célula que tinha 3 senhoras. E essas 3 senhoras olhavam para um menino igual eu e falavam assim: isso aí não vai dar futuro não. E para piorar o problema, uma dessas senhoras já exercia liderança naquele grupo sobre as outras 2. Então vocês imaginam que beleza que era essa liderança que eu exercia nessa célula com 3 pessoas. E Andressa e eu, nós 2 passamos 1 ano e 2 meses liderando uma célula com essas 3 pessoas. E o negócio não andava. E a gente orava, eu gosto de uma expressão, orava até a orelha bater palma, e fazia tudo, e profetizava, e botava as cadeiras, e orava nas cadeiras, e só faltava plantar bananeira, falando em línguas, para o negócio romper, e não avançava além daquelas 3 pessoas, que era a nossa célula. E até que chegou um tempo, depois desse 1 ano e 2 meses, que nós abrimos uma outra célula com uma única pessoa. Preste atenção, uma única pessoa nós abrimos, com uma pessoa nova que a gente tinha ganho para Jesus. E dali, em pouco tempo, irmãos, dentro de 2 meses, aquela célula com uma pessoa já tinham 20 pessoas. E aí, você sabe, a gente faz célula em casa. Eu precisei multiplicar, não tinha dado tempo de gerar líder. Fui liderar, num dia eu fazia uma célula, no outro dia eu liderava outro grupo. Esse outro grupo, em 4 meses, já tinham 30 pessoas, precisava multiplicar de novo. Aí não multiplicou em 12, multiplicou em 3. Enfim, irmãos, imagina, 1 ano e 2 meses, 3 pessoas. Num período de 6 meses, nós já tínhamos 60 pessoas, nós já liderávamos 60 pessoas. E aí eu fui reclamar com Deus, é claro, Porque Deus, não é assim que está no manual de células da Igreja Videira. Você está fazendo errado. O manual fala que a célula tem que crescer até 15 pessoas em 1 ano. E depois você multiplica. E aí aquelas 2 células, em mais 1 ano, vão crescer até 15. E aí multiplica de novo.
Mas Deus falou o seguinte: olha, se eu te desse aquelas pessoas dentro de 1 ano, você não ia dar conta de liderar elas. Você ia se machucar e ia machucar aquelas pessoas também. Porque era preciso que você, primeiro, fosse o vaso apropriado para eu derramar a unção. Era preciso que você passasse por esse processo. Você sabe, um dia desse eu estava pensando também a respeito de Josué e Caleb. Você sabe a história, o povo estava lá no deserto, mandaram 12 espias para Canaã, os 12 voltaram, 10 falaram mal de Canaã e 2 somente, Josué e Caleb, falaram bem de Canaã. E aí, por causa da incredulidade do povo, por causa da resposta errada, Deus fez com que esse povo esperasse 40 anos no deserto, até que aquela geração morresse e os filhos deles pudessem entrar em Canaã. E eu falei para Deus: não é justo, não é justo, Deus. Josué e Caleb fizeram tudo certo, tiveram que esperar agora 40 anos por causa daquele povo errado, mas eles fizeram certo, Deus. Não podia os 2 entrar pelo menos e já ficar esperando o resto da turma chegar lá em Canaã? E Deus me deu uma outra perspectiva. Deus falou assim: talvez não foi Josué e Caleb que esperou 40 anos. Talvez foi o povo que esperou 40 anos para que Josué e Caleb se tornassem líderes e pudessem levar o meu povo para lá. Eu falei: uau! Porque Deus não ia colocar aquele povo sem um líder. E você sabe, é interessante quando você olha a liderança de Josué. A primeira reunião que Josué convoca, não aparece ninguém. Você sabe, eu nunca esqueço disso, porque na época que eu estava no seminário, o pastor que estava dando aula disso, ele falou: olha, irmãos, se eu convocar uma reunião, pelo menos uma pessoa eu sei que vai estar lá, minha mãe. Agora nem a mãe de Josué foi lá. Mas você olha, 40 anos depois, Josué convoca o povo e o povo fala: tudo o que disser nós faremos. Josué se tornou um líder e agora ele podia entrar nas promessas, ele podia entrar levando o povo consigo. Então há um tempo de preparação, meus irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Deus tem uma promessa na sua vida, mas há algo que você precisa preparar, algo no natural. E aí eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 15, 46. Olha o que a Bíblia diz para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 46. Diz assim: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Eu quero dizer que toda ação espiritual, toda a ação dos céus, toda intervenção sobrenatural, primeiro há necessidade que há uma preparação natural, há um terreno que nós temos que preparar para que haja ação do Espírito. A Bíblia fala que Jesus Cristo a Bíblia fala que Deus mandou Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Houve uma preparação, você sabe, quando o homem ele peca e ele cai lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, naquele momento parece que Deus foi pego de surpresa, mas ele fala assim, ele fala para Satanás: Deus, hoje você feriu o calcanhar, mas vai vir aquele da semente da mulher que vai pisar na sua cabeça. Deus já conhecia o plano, Deus já sabia qual que era a solução para o homem, Deus já havia profetizado a vinda de Jesus Cristo naquele momento. Aliás, tem gente que fala assim, Deus levou muito mais tempo para salvar o homem do que para criar o universo. Porque Deus criou o universo em 7 dias e levou aproximadamente 4.000 anos para poder salvar o homem. Mas a verdade é que Deus, se você olhar todo o Velho Testamento e todos os rituais e todas as leis cerimoniais, Deus estava preparando o homem para que pudesse enviar Jesus Cristo. Ou seja, há uma necessidade, tem que haver uma adequação do natural para que haja a ação do sobrenatural. Tem pessoas que receberam uma unção, receberam um dom de Deus, mas há uma necessidade, há uma preparação para que você suporte essa unção.
Para que você suporte o ministério. Não sei se os irmãos sabem, aqui na Flórida, aqui no norte da Flórida, em Pensacola, teve um avivamento de Deus lá naquele lugar. E eu estava conversando com alguns pastores, a gente estava no carro, falando a respeito desse avivamento, e um deles perguntou, por que os avivamentos acabam? Por que é só um período que acontece? E a gente começou a pensar sobre que, para que você possa suportar aquela unção de Deus, você precisa de estrutura. O ser humano, ele não dá conta de suportar aquilo que é muito extraordinário, a unção quando é muito forte. E por isso que avivamentos, eles têm períodos, eles não são para sempre. E eu quero dizer que quanto maior a unção que você quer receber de Deus, é importante que você esteja preparado, é importante que você seja esse vaso que suporta a unção, suporta o projeto de Deus. Você não vai desfalecer no primeiro problema, você não vai arredar o pé quando aparecer o primeiro gigante. Aliás, falando em gigante, Davi, a gente lembra dele quando ele venceu o gigante, mas se esquece do tempo de preparação dele, onde ele havia vencido o leão, onde ele havia vencido o urso, onde ele se preparou, onde ele treinou. A gente só olha o negócio quando já foi para as cabeças, né? Quando o negócio já está virando. Mas deixa eu dizer, se você não se preparar, se você não fizer o natural, ao mover a unção, o sobrenatural, não vai vir, porque o odre velho, se ele não se renovar, se ele não se preparar, ele não suporta o vinho. Estão entendendo, irmãos? A Bíblia fala que não se despeja vinho novo em odre velho, porque o odre velho se rompe. Isso fala de estruturas naturais. Isso fala da sua estrutura natural. Isso fala do seu conhecimento, para que Deus derrame uma unção. E eu quero dizer o seguinte: quanto maior a unção que você desejar, mais você vai ter que se preparar. E Deus respeita o seu limite, Deus não vai te quebrar. Então, aonde você quiser ir, depende de você, que Deus está sempre pronto para derramar a unção na sua vida. Mas você precisa fazer alguma coisa, porque, veja, enquanto você não estiver pronto, por amor a você, Deus não vai fazer. Por respeito à sua estrutura. Porque quem não está preparado, irmãos, acreditem em mim, vai botar os pés pelas mãos, vai jogar fora a oportunidade, vai se frustrar, vai se machucar, vai machucar os outros. É como você entregar um carro na mão de uma criança, vai dar problema. É importante você crescer. E a Bíblia fala que, quantos são herdeiros de Deus aqui, irmãos? Amém? Quantos são herdeiros da promessa? A Bíblia fala que o herdeiro, enquanto é menino, em nada ele difere do servo. Porque apesar de Senhor de todas as coisas, Senhor de tudo, precisa se colocar debaixo de tutores. Em outras palavras, o príncipe, o herdeiro da coroa, é dono de todo o reinado. Mas enquanto ele não é maduro, enquanto ele não amadurecer, enquanto ele crescer, ele não pode governar, ele não pode ter as coisas. Porque apesar de ser dono de tudo, ele é criança. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não se preparou. Há um tempo de desenvolvimento, irmãos. E é interessante como a gente gosta de pular etapas, né? Estava olhando as coisas, o vídeo no YouTube, um dia dele lá, pregador mirim, pastor mirim, criança de 4, 5 anos lá. Deus pode usar? Claro que pode. Agora deixa eu te falar, Jesus Cristo esperou até os 30 anos. Agora, Jesus Cristo, quando era criança, já podia ensinar nas sinagogas, mas havia um tempo para se cumprir, havia um tempo de preparação. Irmão, se você não entender isso, se você estiver esperando as coisas caírem do céu, caírem no seu colo, e se você não se preparar, Deus pode até te dar a oportunidade, você vai deixar passar, você não vai conseguir lidar, porque é algo que tem que ser feito. E aí, para encerrar, eu quero ir lá, lembrar para você, lá em 2 Reis 4, do profeta Eliseu e a viúva. Deixa eu abrir lá para você. Segundo livro de Reis, capítulo 4,
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Agora, por que ela falou traga-me mais uma? Porque ainda estava, imagine a cena, irmãos. Ela pegou a única vasilha de azeite e começou a derramar. Aí encheu essa. Aí traz outra vasilha, continua enchendo. Aí foi, e foi, e foi. Aí a Bíblia fala que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse: traga-me mais uma. E aí, mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Preste muita atenção nisso aqui. A Bíblia não fala que o azeite acabou. A Bíblia fala que o azeite parou. Por que parou? Porque acabaram as vasilhas. Ela tinha uma. E o que o profeta falou? Busque, peça emprestado. Mas é interessante que o profeta, ele deu uma dica aqui. Ele falou assim: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Agora, muito é muito subjetivo, né? Talvez muito você pensou aí na sua cabeça quantas? 10? Quantas? 50? Quem dá mais? 100? Roger e Bia, quantas? 150. É que eu dei a dica, o leilão. Se ela tivesse 10 vasilhas, ia encher quantas? Se ele tivesse 150 vasilhas, você falou quantas? 100? Quantas iam encher se eles tivessem 100 vasilhas? Vocês falaram 150. Se tivesse 150 vasilhas, ia encher quantas? Se tivessem 1000 vasilhas, quantas vasilhas iam encher? 1000 vasilhas. Eu fico imaginando, irmão, se não bateu um arrependimento naquela mulher. Porque quando o profeta falou, vai arrumar vasilhas, ele falou, sei lá, ela talvez não sabia o que ia acontecer. Ela conseguiu 15, 20. E aí, onde que está o arrependimento? Que ela vira para o filho e fala assim, dá mais uma. E ele fala, acabou, mamãe. E ela, mas ainda tem azeite aqui. Não tem mais nada. Arruma a panela. Não, acabou, mamãe. E a Bíblia fala que o azeite parou. Então, aquele dia, aquela mulher precisava pagar as contas. Eu tenho certeza que pagou. Mas ela talvez pudesse ter se tornado rica. Talvez, se ela tivesse 1000 pós, ela tinha se tornado milionária. Porque a unção estava lá. Mas dependia das vasilhas, dependia do que era o natural, dependia do que ela tivesse feito. Então eu quero dizer, irmãos, que a unção do Senhor já foi derramada sobre nós. O azeite do Senhor já foi liberado. Agora, o quanto de azeite você vai ter, vai depender de que tamanho você vai ser nessa vasilha. Você está me entendendo? Os irmãos estão entendendo? O que é ser a vasilha? O que é ser um odre novo? É você se preparar de acordo com a promessa de Deus. Então, se Deus falou para você que você vai ser um empresário próspero, qual que é a sua atitude? É ficar sentado esperando o dinheiro, o anjo Gabriel chegar com um saco de dinheiro e botar debaixo da sua cama? Não.
é você agir de acordo com a palavra de Deus. Lembra que a fé verdadeira, ela tem que se traduzir numa atitude. É ir e se preparar para a guerra. Agora, como é que o empresário se prepara para a guerra? Estudando, se preparando, aprendendo o que ele tem que fazer, porque o azeite vai ser liberado quando você for o recipiente correto. Então, irmãos, essa talvez seja a chave, o entendimento que separa os crentes que têm a promessa com os crentes que de fato desfrutam da promessa de Deus. Deus, quando tira o povo do Egito, leva para Canaã, o objetivo de Deus é que todos entrassem em Canaã, mas havia algo que aquele povo tinha que ter aprendido no deserto, e eles não aprenderam. E o grande teste foi o dia que Deus mandou aqueles 12 espias para espiar a terra. Agora, por que Deus mandou aquele povo espiar a terra? Deus não conhecia a terra? Você sabe, Deus, quando te pergunta alguma coisa, Ele não quer ouvir a resposta. Deus, Ele quer que você tenha consciência daquilo que você está pensando. Então Deus, quando manda 12 espias para aquela terra, Deus já conhecia a terra, mas era o teste. Deus queria saber, Deus queria ver a resposta, Deus queria saber, você está pronto para receber o que eu tenho que te dar? Essa era a questão, irmãos. Eu pergunto, você está pronto para receber o vinho novo? Você está pronto para receber a unção? Sabe, é isso que nós temos que fazer. Como eu falei, não é fazer o sobrenatural, mas é fazer o natural. É ser a vasilha apropriada, é fazer aquilo que nos compete, porque Deus já nos deu a vitória, mas a vitória, ela vem depois que você vai para a batalha. Sabe por quê? Porque Deus não é glorificado quando Ele te dá as coisas. Isso é coisa de filho mimado, que ganha tudo na mão. Deus é glorificado quando você vence a batalha, quando Ele vai lá na batalha e vence a seu favor. Sabe o que é a glória de Deus? É pegar 318 guerreiros e vencer um exército de 7.000. Aí é que Deus é glorificado. Sabe, é mostrar o poder dEle através de você quando você está na batalha. Sabe, não criar filhos mimados. Portanto, irmãos, quando eu falo da soberania de Deus, e eu falo da nossa autorresponsabilidade, eu quero dizer que quando Deus te fala alguma coisa, é preciso agir. A fé, ela expressa a atitude. Levante e vá, tire a pedra. Tire a pedra da sua vida. O que está impedindo do milagre? Às vezes você está achando que é Deus que não quer fazer. Não, Deus já fez. Tira a pedra que você vai ver o milagre acontecer. Remova as pedras. Quais as batalhas que você está evitando? Deixa eu dizer, você precisa se preparar para vencer a batalha, porque lá Deus vai te dar a vitória. Lá Deus vai forjar o caráter, porque Deus tem levantado guerreiros e não filhos mimados. Essa é a diferença dos adultos e das crianças. Criança não vai para a guerra, mas adulto vai e vence. Amém, irmãos? Sabe, isso que Deus quer ministrar no nosso coração, e eu tenho certeza que Deus tem projetos, Deus tem propósito, Deus tem grandes coisas para os seus filhos. Que nós possamos ser essas pessoas preparadas, adestradas para a batalha, vasos apropriados para receber a unção de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, né, irmãos? Esse é o tipo da palavra que... Ok, estou lembrando. Esse é o tipo da palavra que a gente não sabe se sai correndo, se fica, se pensa. Sabe, como eu falei, são dois extremos, né? Tem gente que acha que ele tem que fazer tudo, né? Deus lá no céu, eu aqui na terra, né? Tudo por minha conta. Não, não é isso. E outros também acham que não tem que fazer nada. Também não é isso. Então, irmãos, que você possa ter revelação. Aquilo que é natural, aquilo que você tem que fazer, que você faz. Que aquilo que Deus tem que fazer, vai ser feito.
Jesus falou assim: aquele que crer no seu coração e não duvidar, e dizer a esse monte: erga-te e lança-te ao mar, assim o fará. Então há o crer no coração, mas há o comando, há uma atitude, há algo que precisa ser externalizado. A crença que é só dentro de você, como eu falei, isso é pensamento positivo. Porque a verdadeira crença que é introjetada em você, você começa a viver de acordo com aquilo que você acredita. Se você acredita que você é escravo, de uma maneira ou de outra, suas atitudes vão começar a demonstrar aquilo que você acredita. Mas quando você crê numa promessa de Deus, quando você crê, não, eu sou próspero, eu vou conquistar, eu sou bem-sucedido, de alguma forma, se essa crença é verdadeira, ela começa a ser expressa nas suas atitudes. Então, se Deus falou que você vai ganhar um carro, você começa a estudar, né? Eu vou tirar a habilitação, eu vou aprender, eu vou fazer a minha parte. É como eu falei, o bilhete de loteria, o cara pede para ganhar na loteria, mas nunca, miserável, nem comprou o bilhete. Não precisa, olha, não sei se isso funciona, irmão. Eu nunca vi Deus fazer o cara ganhar na loteria. Mas se ganhar, traz o dízimo. Uai, não foi Deus que te deu? Então não esquece da parte dele. Mas existem outras formas também. Você sabe, irmão, eu estou brincando aqui, mas uns tempos atrás eu li 90% das pessoas que ganham na loteria, eu acho que é um período de 5 anos, elas botam tudo a perder. Quem já viu isso? Aqui nos Estados Unidos tem uma loteria que é bem legal, que o cara, em vez de ganhar o prêmio de uma vez, ele ganha mensalmente. Aí não tem perigo dele torrar. Mas 90% desses que ganham subitamente uma fortuna, eles botam tudo a perder. Fica doido. Não é. Não sabe. Porque se soubesse administrar o dinheiro, não precisava ganhar o prêmio. Ele mesmo já seria rico. Sabe, nessa conversa que eu estava falando com o irmão de Ades, eu falei, olha, você sabe qual que é a diferença entre você e o Warren Buffett, né? Um homem mais rico, né? Que investe milhões aqui nos Estados Unidos. Eu falei, uns milhões, né? Eu falei, mas você sabia que o dia dele tem as mesmas 24 horas que o seu dia? A diferença é que ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Porque o tempo dele é o mesmo. Agora, se eu tirasse todo o dinheiro dele, tirasse todo o dinheiro seu, colocasse vocês dois começando do zero, daqui a um mês, eu tenho certeza que ele estaria com mais dinheiro que você, porque ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Agora, você sabe qual que é a boa notícia, irmãos? É que a Bíblia fala assim, aquele que quer, e aí só para você entender, não existe talvez problema financeiro, existe falta de sabedoria para lidar com finanças. Tem algo que alguém que é rico que sabe que você não sabe. E sabe o que é a boa notícia? Que a Bíblia fala, aquele que quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele dá para todos, que Ele dá livremente. Sabe, você pede sabedoria para Deus, ou como que você ora a Deus? Senhor, me dá dinheiro. Ou Senhor, me dá sabedoria para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para poder adquirir as coisas. Sabe, aprenda isso. Deus não quer ficar dando na boquinha. Eu já falei isso domingo passado, né? Deus não quer ficar te dando na boquinha, não. Sabe, o maná que caiu no deserto, foi muito bom, mas foi um tempo. Deus queria levar o povo para Canaã, onde eles iriam plantar, onde eles iriam edificar as coisas, onde eles iam ter plantações, e a promessa de Deus é que Deus ia prosperar o quê? O trabalho das mãos deles. As mãos falam de responsabilidade, falam daquilo que nós fazemos. Sabe, nós somos criados com um propósito, nós somos criados com uma missão. Deus não quer ficar o tempo inteiro fazendo tudo pelos seus filhos, mas a expectativa de Deus é que os filhos cresçam, se tornem maduros, e da mesma forma como Deus governa o universo, nós possamos governar sobre as coisas.
Estou falando para você tomar o lugar de Deus, mas como filho, você expressa a autoridade dele. E a Bíblia fala que a criação inteira geme até hoje, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros. Sabe, há tempo de crescer, há tempo de aprender, há tempo de você se preparar. Deixar de ser essa igreja passiva, essa igreja que acostumou a sentar no banco, esperar a volta de Jesus. Há algo a ser aprendido, existem coisas a ser conquistadas, existem territórios espirituais para a igreja conquistar, há um mundo inteiro para que a gente possa tomar posse como filhos de Deus. Mas deixa eu dizer, isso só vai acontecer quando você tomar a sua posição e você entender o que você tem que fazer. Sair da passividade. Como eu falei, nem o Espírito Santo de Deus você recebe dentro da passividade, é numa atitude. A fé, ela é proativa. Sabe, que a gente possa entender isso, irmãos. Que Deus nos chamou para agir. Deus nos chamou para uma batalha. Deus nos chamou para uma atitude, para fazer a diferença. E que você possa entender a sua parte. Amém, meus irmãos?